A paz do Senhor, igreja. Amém? Não sei se você lembrou de trazer o seu resuminho que eu distribuí no culto passado. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre os últimos dias da humanidade. E nós já falamos aqui, estamos falando do primeiro item, que é os últimos dias de preparação. É o item 1. Nós vamos falar sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, depois o glorioso aparecimento de Cristo do céu para julgar e guerrear. Depois falaremos sobre o milênio, o juízo final e os novos céus e a nova terra. Você viu como é no plural? Os novos céus e a nova terra. Então, tem muita coisa bacana para a gente estar lendo, e é com base nos textos bíblicos. Então, as referências compiladas no estudo que tem nas Bíblias de estudos, a maioria delas tem esse estudo. A compilação de referência bíblica, nós vamos estar lendo os textos e vamos estar discorrendo sobre eles. E na semana passada, nós paramos no ponto 1.1, numa das referências, que é a referência de 2 Tessalonicenses. Você bota o primeiro slide, só para a gente se sintonizar? Que é da referência de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Então, nós agora estamos falando dessa referência bíblica aqui. Já falamos dessas referências e agora estamos nessa aqui, nesse primeiro ponto, o aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. Não estamos falando do que vem de fora, mas dentro da igreja. E nós falamos sobre apostasia. O slide 2 nos fala da apostasia. O que significa isso na língua hebraica? Por que na língua hebraica? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, ok? Com exceção de pouquíssimos textos, menos de 1%, que foi escrito em aramaico. Então, no hebraico, apostasia, essa palavra denota um estado de rebelião contra Deus, abandono de seus mandamentos e profanação do sagrado. Isso é em hebraico. Já no Novo Testamento, que foi escrito em grego, slide 3, a apostasia tem um sentido de um afastamento definitivo e deliberado da palavra de Deus e uma renúncia de sua anterior fé, de forma consciente, motivado por falsos profetas e heresias. Por que estamos falando disso? Porque, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, a gente precisa saber o que é a apostasia, porque ela virá e logo depois, o texto ainda vai dizer que o homem do pecado se manifestará. Então, os últimos dias da humanidade, alguns desses sinais, um deles, apostasia, e outro, o homem do pecado. E como nós lemos, o surgimento da apostasia quer dizer o surgimento do afastamento da palavra. Isso significa, irmãos, vão estar dentro da igreja, mas afastados da palavra. Vão estar sendo religiosos, mas afastados do sentido verdadeiro da palavra. Então, a apostasia vai ser motivada por falsos ensinos.
como é que a gente vai saber que o ensino é falso? Se a gente souber qual é o verdadeiro. Então, para a gente poder estar atento, poder estar ligados, a gente precisa conhecer as doutrinas bíblicas, para não cairmos no engano e apostatarmos da fé. Bem, dando continuidade, o próprio Jesus adverte acerca da apostasia. E ele vai dizer que a apostasia cresce em momentos de crise. Porque em momentos de crise surgem falsos mestres que aproveitam essa crise para trazer novos ensinamentos. Abra sua Bíblia em Mateus 24 e vamos ouvir as palavras de Jesus a respeito disso. Mateus capítulo 24. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do versículo 9, do 9 ao 13. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Está falando de crise. Crise no meio da igreja. Às vezes a gente não sente muito isso, porque nós aqui não estamos vivendo essa crise. Mas a igreja, Corpo Universal de Cristo Jesus, está vivendo essa crise. Então, olha só. Cresceu a crise, o momento de crise se intensificou. Olha o que acontece depois, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente consegue perseverar até o fim, por quê? Porque não somos enganados. Se não somos enganados, é porque sabemos qual é a verdade. Então, a gente precisa compreender, e o que nós estamos trazendo aqui, irmãos, não é um estudo escatológico, no sentido que a gente faria numa faculdade de teologia. Nós estamos lendo textos e vendo o que os autores estão nos explicando sobre eles. Tanto que eu falei para você que vamos ler os mesmos textos algumas outras vezes. Aqui o Senhor Jesus está falando da grande apostasia. Aquela que precederá, será bem antes da sua vinda. Por quê? A apostasia já está acontecendo. Mas a grande apostasia, ela acontecerá precedendo a sua vinda. Então, essa expressão, grande apostasia, se refere a um fenômeno teológico que vai ocorrer no final dos tempos. Uma atitude deliberada, consciente de abandono da fé cristã. Diga, fé cristã. Então, é a fé em Cristo, em tudo que Ele trouxe, da doutrina, da vivência, da vida que Ele trouxe. Quem? Fala, Cristo. Entendeu, irmãos? Essa apostasia, ela é vista como uma rejeição dos ensinamentos bíblicos, da comunhão com Deus, e ela é associada a essas crises espirituais e à desobediência às doutrinas que foram trazidas na igreja primitiva. Por quê? Na igreja primitiva, a igreja que Jesus trouxe à existência, aí presta atenção, não estou falando de instituição não, ok?
naquela igreja primitiva, depois, por causa da necessidade do grande crescimento, eles tiveram que normatizar as coisas, senão ia ficar tenso, né, irmãos? No primeiro discurso, 5.000, no segundo, 3.000, de um dia para o outro, eu tenho uma igreja de 8.000 pessoas, faço o quê? Então, tem que criar algumas regras, algumas liturgias e essas coisas, para a igreja poder funcionar, né? Então, nós estamos falando as doutrinas da igreja primitiva. E que a gente vai ver que o apóstolo vai nos ensinar, um dos apóstolos, vai nos ensinar que nós não podemos sair dessas doutrinas, e muito menos exceder a essas doutrinas. Você está com o 2 Tessalonicenses aberto? Eu vou reler para você o capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, olha para o teu irmão e diga assim, fica ligado. Haverá ensinos manifestos, repassados, conscientemente apóstatas, com heresias. Aí pergunta para o seu irmão, e o que é heresia? Espera ele te responder. Se você não sabe, diz assim, sei não? Ué, sei não? Coloca o slide 3B, por favor. Vamos ler aqui, ó, heresia. A palavra deriva do grego. Por que o grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em... Todo mundo junto. O Novo Testamento foi escrito em... A palavra deriva do grego airesis, que significa escolha ou seita, indicando inicialmente um grupo ou doutrina que se desvia do ensinamento oficial. Para o cristianismo, diga para nós, heresia é qualquer opinião contrária aos princípios bíblicos adotados como doutrina pela igreja. Então, nós adotamos princípios bíblicos que são as doutrinas dos apóstolos. Ok até aí? Pergunta para o seu irmão se até aí ele entendeu. Se ele disser que não, faz um sinal para mim para eu explicar de novo. Todo mundo entendeu? Então, quem prega fora do que a doutrina dos apóstolos ensina, está pregando heresia. Mas o Antigo Testamento não é doutrina dos apóstolos. E agora? O Antigo Testamento é a sombra do que estava por vir. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Em Cristo tudo se cumpriu. Todas as leis foram cumpridas, porque não havia homem que fosse capaz de cumprir todas as leis. O único foi Jesus, e Ele fez isso por nós. Por isso, tudo se resume em Cristo. Ok? Vamos seguir um pouquinho. Abra sua Bíblia na 2ª carta de João. Glória a Deus. 2ª carta de João, lá antes do Apocalipse. Começa de Apocalipse para frente, que você acha mais rápido. 2ª carta de João, capítulo 1. É porque só tem um mesmo. Vamos ler, eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler dos versículos 9 ao versículo 11. Todo aquele que ultrapassa, diga ultrapassa. Me ajuda, vamos lá, bem forte. Ultrapassa.
todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, diga, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, diga esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, diga boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras mais. João pegou pesado. Olha aí, no versículo 9, ele diz, ultrapassa. Paulo já havia ensinado na sua primeira carta aos Coríntios que os cristãos não podiam ultrapassar o que estava escrito. 1 Coríntios 4 e 6, quem quer escrever a referência, mas eu vou ler para ser mais rápida. 1 Coríntios 4, 6, ele diz assim, e eu, irmãos, apliquei a essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. E agora vem João, e João também ensina que os cristãos devem permanecer no ensino apostólico e não inventar ou permitir qualquer outro ensinamento. Então, nós temos a doutrina dos apóstolos e nela permanecemos. É outra expressão do versículo 9. Aquele que não permanece nela, quer dizer, não permanece fiel à doutrina de Cristo que nos foi ensinada pelos apóstolos e que se resume em Cristo. É permanecer no próprio Cristo. O único caminho para Deus Pai é o Deus Filho. Ninguém pode ter o Pai se não tiver o Filho. No versículo 10, ele vai falar, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ele está se referindo, se você puder ler toda a segunda carta, ele está se referindo a Jesus Cristo, o Deus encarnado, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em uma só pessoa. É isso que ele está explicando em toda a carta, e ele está falando, esta doutrina, se alguém vem ter com vocês e não traz esta doutrina, ele diz, nem o recebais. Ele diz ainda, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas é cúmplice das suas obras mais. Boas-vindas, os cristãos devem evitar dar boas-vindas a quem ensina algo contrário a esta doutrina. O cristão é ensinado a repreender o falso mestre. O cristão é ensinado a alertar os outros irmãos quanto ao falso ensino. Eu não, eu ouço e deixo para lá, fico quieto. Ele está dizendo, você é cúmplice. A gente não pode ser cúmplice. A gente foi chamado para andar no que é certo. Abra a tua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vou ler também na revista e atualizada. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Aí ele vai dizer, todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão.
A pastora Juliana falou aqui, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós não vamos levantar uma guerra contra ninguém. Ele diz, você não se associe com ele, não se misture com ele. Mas também não é para lutar contra ele. Ele está dizendo, continuando o ensino, a hospitalidade cristã, ela não é para ser estendida a falsos mestres, mas ao incrédulo, sim. Aquele que precisa de Jesus, abrace. Seja um bom hospedeiro. Dê as boas-vindas. Ajude. Mas o falso mestre, você faz o quê? Adverte-o. Para que ele retorne para a doutrina certa. A doutrina que faz diferença entre a vida eterna e a morte eterna. O erro é tão grande que João nos adverte a uma separação total dessas pessoas. Parece rude, né? Mas ele diz, separa total. Não tem que nem cumprimentar, dar boas-vindas na sua casa e nem pensa. Senão você vai ser cúmplice disso. Dessa maneira, irmãos, existe uma diferença entre aquele que ouve a heresia e que, por ignorância, aprende de forma errada. Porque tem aquele que ouve, não conhece a verdade, e de modo ignorante, quer dizer, não é ignorante de ser rude, mas de não conhecer, ele se equivoca. E recebe aquela palavra como uma palavra verdadeira. Então, há diferença dessa pessoa, que ouve a heresia e que, por ignorância, recebe essa palavra. Mas aquele que conhece Cristo não pode ser ignorante em relação a Cristo. Amém? E aquele que ensina a heresia, esse sim vai ser cobrado. É o que eu já disse aqui algumas vezes para os irmãos. Tem gente que diz, eu gosto muito de pregar. Se eu tivesse uma oportunidade, irmão, tem que ter cuidado com o que a gente pede. Por quê? Quem sobe na tribuna para pregar, ou quem junta alguns para ministrar uma palavra e não o faz com diligência, baseado na verdade, sobre ela a cobrança é muito maior. A responsabilidade é muito maior. Aquele que se diz mestre, sobre esse, a cobrança é muito maior ainda. Bem, mas o texto que a gente leu lá em 2 Tessalonicenses 2:3, fala da apostasia e fala do homem do pecado. Essa expressão, ela se refere, ela descreve a figura personificada da maldade, daquilo que se opõe radicalmente a tudo que se refere a Deus. Está falando aqui do anticristo, daquele homem que vai realmente se opor a Deus, vai estar contra a revelação de Deus, contra a adoração divina. E o apóstolo Paulo, ele vai alertar que essa figura é um símbolo da iniquidade e da rebelião. O homem do pecado é o anticristo, que chegará no cenário mundial no início do dia do Senhor. Aí eu pergunto, meu coração diz que Jesus está às portas. Então, o anticristo não vai nascer ainda. Já nasceu, né, irmão? Já está sendo preparado, né? Já está recebendo toda a orientação, toda a estrutura. Por quê? Ele é aquele que vai representar Satanás. A gente vai falar isso daqui a pouco, ali na frente. Mas, quando fala que ele vai aparecer no cenário mundial, no início do dia do Senhor, esse dia do Senhor não é um dia determinado, como a gente conhece, que vive um dia de 24 horas. Isso é um período. E esse dia,
ele é chamado também como tempos finais. Ele começa após o arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver a questão do arrebatamento da igreja. Você está comigo? Diga, eu estou. Que bom. Só assim não me sinto sozinha. Que você está tão quietinho, eu não sei se você está com minhoca na cabeça ou está entendendo. Glória a Deus. Espero que você esteja entendendo também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler dos versículos 13 até o versículo 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Diga aleluia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consola o teu irmão e diz assim: você vai ser arrebatado. Você vai ser arrebatado. Então já vou te ensinar uma coisa. Aquele que ensina que nós não seremos arrebatados já está ensinando um falso ensino. A gente precisa estar ligado com isso, porque tem pregadores andando por aí e falando, questionando o arrebatamento. Não vai ser assim, não. Vai ser mais ou menos, irmão. É só pegar a sua Bíblia, anotou a referência aí? Aí você diz, espera aí, vamos ler o que está escrito, Doutrina dos Apóstolos, vamos lá. Para confirmar, dá um pulinho aí na sua Bíblia, vá no capítulo 5, ainda de 1 Tessalonicenses. Vamos ler os 11 primeiros versículos do capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, haja a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, aleluia, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A nossa esperança é sermos levados por Jesus para a glória eterna.
Então, irmãos, é bom notar que o dia do Senhor, como nós vimos aqui, não é um período de 24 horas. É um período longo de tempo. E vai incluir a tribulação, o retorno de Cristo, para derrubar toda e qualquer rebelião contra Ele, o reinado de Cristo por 1000 anos, a derrota final de Satanás e o julgamento do grande trono branco. O anticristo, ele recebeu o título do homem do pecado, porque ele irá se opor a tudo que vem de Deus e que se chama pelo nome de Deus. E para a sua lei também. Então, o anticristo, ele será desregrado. Daniel capítulo 7 fala desse homem como um grande rei que cuidará de mudar tempos e lei. Os versículos 11 e 25 falam isso. Ele virá oferecendo uma falsa paz. E ele irá realizar promessas e milagres de tirar o fôlego. Ele irá unir nações politicamente, economicamente e religiosamente. Quem já ouviu falar da ONU? Organização das Nações Unidas. A ONU é exatamente uma reunião de nações e elas deliberam, né, de forma política, econômica e não religiosa. Faz essas deliberações das nações. Recentemente, a ONU tem sido muitíssimo criticada, dizendo que suas ações agora não são importantes, não têm validade, não trazem nenhuma diferença. E o presidente dos Estados Unidos, ele criou um conselho de paz para tratar da questão da guerra no Oriente Médio, onde Israel está ali no centro. E ele conseguiu reunir no conselho de paz as nações muçulmanas. Olha isso, irmão. A única democracia do Oriente Médio, que é Israel, e que é uma nação judaica. E ele trouxe nações cristãs. Trouxe nações que não têm um Deus definido. E a última inserção nesse novo conselho de paz foi o Papa, para trazer a nação católica cristã para esse conselho. Nós não estamos afirmando nada, mas o final do tempo está sendo desenhado. Por isso nós lemos no culto passado, aquele que sabe ler e procura entender as Escrituras. Ao mesmo tempo, o anticristo, ele fará uma aliança com Israel por 3 anos e meio. Ele vai dizer que ele vai firmar um concerto por 1 semana e na metade da semana, e depois fará cessar os sacrifícios, as ofertas, e ele se levantará como assolador. E até determinado tempo, quando será derramado a sua ira sobre as nações. Então, em meados de 7 anos, 7 anos te faz lembrar de alguma coisa? O homem do pecado vai quebrar a sua aliança. Vai fazer parar os sacrifícios, vai entrar no templo para sentar-se como Deus e exigir a adoração. E aí as pessoas vão entender quem ele realmente é. Vamos abrir em Marcos 13. Jesus falou dessa abominação da assolação em Marcos 13,
no versículo 14. Quando você achar, diga assim, achei. Quem não achou, diga, espera. Estou esperando. Vai com calma. Marcos 13, 14. Jesus falando. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele está dizendo, chegou a hora. Fica ligado. Quando isso começar a acontecer, fuja, porque será difícil resistir a esse tempo. Satanás trabalha através do anticristo, uma vez que Satanás não é capaz de se tornar encarnado. Então, presta atenção, irmão. Satanás não pode ser encarnado, não pode vir em carne como nosso Senhor veio. Então, ele vai trabalhar através do anticristo. O anticristo, esse aqui, está falando de uma figura. Mas vários anticristos estarão trabalhando nos finais de tempo, com a mesma missão. Terão a mesma missão. Mas esse anticristo, ao ser possuído e controlado por Satanás, ele será adorado no templo de Deus. No templo onde só Deus deveria ser adorado. E não é de admirar que esse homem seja chamado o homem do pecado. Ele vai agir como Deus, mas será uma rejeição final do caráter de Deus e de suas leis. Ele irá como Deus, mas rejeitará o caráter de Deus. Bem, é que falar do anticristo é bem complicado, né? Mas eu vou só falar uma coisa aqui para você. É de vital importância que cada um de nós tenha certeza de que reconhecemos Jesus Cristo como Deus, o aceitamos como nosso Senhor e Salvador pessoal e estejamos vivendo para Ele. Então, não é para você ficar desesperado, com medo, com tudo que você está aprendendo aqui, não. É para você estar atento para o momento. Mas, se você reconhece Jesus Cristo como Deus, se você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, se você vive nele, fica tranquilo. E só diz assim, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Marcos 13, 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Glória a Deus. O slide 1, mais uma vez. Agora, irmãos, continuando o item do aumento de falsos profetas, nós vamos agora falar desse texto bíblico aqui, ó. 1 Timóteo 4, 1. Só que nós vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versículos desse capítulo 4 de Timóteo, ok? Para a gente compreender todo o pensamento do autor. Quando achar, diga amém. Estou esperando você que não pôde dizer amém. Glória a Deus. Vai lá, 1 Timóteo, isso, vamos ler. Quando a gente ouve, a gente lê, a gente consegue gravar muito mais. Por isso que é importante a gente estar acompanhando. Mas o Espírito expressamente diz, diga expressamente. Diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou,
para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando ele fala, o Espírito expressamente diz, ele está falando de uma revelação específica que o Espírito Santo concedeu ao próprio apóstolo Paulo. E essa revelação fala dos falsos mestres levantados dentro da igreja, que se desviarão de Cristo. Eles vão rejeitar o dom da salvação. Eles vão agir para enganar e desviar os fiéis, com ensinos de demônios. Quer dizer, ensinamentos enganosos promovidos pelos espíritos malignos, para afastar as pessoas da verdade de Deus. Então, não é para te jogar no mundo. É só para você começar a duvidar. Lembra da serpente para Eva? Será que foi assim mesmo que Deus falou? Será que ele não estava querendo dizer uma outra coisa e você entendeu diferente? É só isso que ele quer fazer. Só isso. Satanás, além de mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele é a origem de todas as falsas doutrinas. E os falsos mestres eram ainda uma ameaça muito grande para a igreja. Olha, uma das coisas que ele... Volta para o texto comigo. Versículo 3. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa. Uma das coisas que eles vão ensinar é que a criação de Deus não é boa para nós. O texto está dizendo, tudo o que Deus criou é bom. Os falsos ensinos dizem que, porque tiveram contato, inclusive falo do próprio Deus que teve contato com o físico, isso poderia até ter maculado. E que algumas coisas que Deus fez para nós não são puras. Enquanto, lembra que eu falei que em Cristo tudo foi cumprido da lei? Tudo que nós pregamos, irmãos, se eu pegar lá, eu preguei a última vez em quê? 1 Crônicas 16, lembrei. É que eu estou velha, irmãos, então esqueço mesmo. Que isso, marido. Eu preguei 1 Crônicas 16, Antigo Testamento. Mas o que é que a gente mostrou? Desde a unção. Tudo vem para aqui, para a nova aliança. Tudo projetando para Cristo, para o Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo. Então, irmãos, tudo que nos foi dado na lei, por exemplo, Israel estava atravessando o deserto. Aí Deus disse, você não vai comer carne de porco. E, irmãos, carne de porco às vezes dá ruim com força quando a gente come, sim ou não? Agora imagina você andando no deserto, naquele sol, sem as devidas higienes necessárias até para isso. Você vai comer carne de porco, irmão, está doido? Não, faz isso não. 40 anos. Não vai comer carne de porco. Você não vai comer outras coisas. Mas olha só, você vai andar no cinto com uma pazinha pendurada. O que eu vou fazer com uma pazinha pendurada? Deus é tão bom que ensina tudo. Ele disse, na hora das necessidades fisiológicas, você vai para fora do acampamento, cava um buraquinho, faz suas necessidades e cobre depois. Para quê?
para não dar doença. Os povos naquela época, pessoas morriam a lote. Mas o povo de Deus era saudável. E eles ficavam querendo entender por que esse povo é saudável. Porque Deus os orientou em todas as coisas. Aí eu digo assim, está escrito na Bíblia. A partir de domingo, todo mundo com um cinto e uma pazinha pendurada. Vai precisar? Não, irmão. Aqui na igreja tu não vai usar, não. Compreende, irmão? A distorção da palavra, dos falsos ensinos, são sutis demais. Então, a necessidade de colocar uma dúvida sobre aquilo que Deus falou, para te fazer questionar as doutrinas bíblicas. O falso ensino, ele vai contradizer a Bíblia. Por quê? Porque é falso. Vai contra a palavra de Deus. E ali ele vai dizer dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios. Satanás engana as pessoas, oferecendo uma imitação inteligente, porque ele é inteligente. Os falsos mestres ditaram regras severas, proibiram pessoas de se casarem, proibiram pessoas de comerem certos alimentos. Por quê? Porque isso os fez parecer autodisciplinados e justos. Abra a tua Bíblia em Colossenses 2. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, viu, Mary? Nova Versão Transformadora. A rígida disciplina para com o corpo, porém, não podia remover o pecado. Colossenses 2, versículos 20 até 23. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Quer dizer, doutrinas e práticas não baseadas em Cristo. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que nós precisamos é vencer a natureza pecaminosa, para que possamos assumir a natureza de Cristo em nós. Tem gente que fica impressionado com o estilo de vida, com o credencial de alguém, com a eloquência de um ensinador. Mas nós precisamos ficar impressionados com as doutrinas que nos são transmitidas a respeito de Cristo Jesus. Esse, sim, é o centro de todas as coisas. O centro da nossa fé é Jesus Cristo. Suas conclusões a respeito do Senhor mostram a fonte da sua mensagem. O que um ensinador, o que um falso mestre mostra a respeito do Senhor? Qual é a avaliação que ele faz do nosso Cristo? Aí está a fonte da sua mensagem. Em oposição aos falsos mestres, Paulo afirmou que tudo que Deus criou é bom. Glória a Deus. Mas isso não significa que a gente pode abusar de tudo. Tudo que Deus criou é muito bom, então a gente come. Glutonaria é um abuso dos alimentos que Deus nos deu. Deus nos deu para sermos controlados.
A luxúria é o abuso do amor que Deus deu como dom. O assassinato é um abuso da vida, que também é um dom de Deus. Então, tudo que foge ao padrão de Deus, foge ao excesso, não é para nós usarmos. Em vez de abusar, devemos apreciar esses dons, essas dádivas, usando para servir e honrar a Deus. Você já agradeceu a Deus pelas dádivas que Ele lhe deu? Quem hoje aqui fez uma alimentação no dia? Diga amém. Você agradeceu por essa dádiva? Não é aquele papai do céu, obrigado pelo nosso papá. Não, agradecer mesmo, ter um coração agradecido. Você está usando as dádivas que Deus te deu de modo agradável. De você conseguir agradar o Senhor pelo agrado que Ele está fazendo a você. Nós precisamos estar atentos com aquilo que Deus disponibiliza para nós. Pedir sabedoria ao Senhor para administrarmos e vivermos as bênçãos do Senhor. No próximo encontro, nós estaremos partindo ainda sobre os falsos profetas, que é muito importante a gente entender sobre os falsos profetas, para permanecermos firmes nos dias maus. Nós vamos estar falando sobre a 2 Timóteo, capítulo 3, quando fala de homens perversos e impostores. Depois vamos falar 2 Timóteo, capítulo 4, que vai falar das pessoas que têm coceira no ouvido. Você tem coceira no ouvido, irmão? Fica querendo procurar alguma coisa nova para ouvir. Uma fascinação insaciável por novidades. As fábulas surgindo. Vamos falar dos ensinos apócrifos. Então, não perca, no próximo encontro, os últimos dias da humanidade. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.